Olá, alunos, bom dia. Mais uma vez estamos aqui com muita alegria, com muita disposição. E hoje, gente, nós temos aí um assunto bem legal, um assunto bem recorrente também. Todos os assuntos que nós estamos tratando aqui são assuntos que geram, né, uma certa discussão e são interessantes. Eu espero que vocês tenham feito os exercícios de ontem, que o assunto, né, esteja ou que ele se mantenha compreendido. Qualquer dúvida, eu sei que a dúvida ela pode aparecer depois também, vocês podem perguntar, tá bom? Então vamos para início de aula, ter aqui uma reflexão, uma visão do que nós falamos ali na primeira aula, tá? Olha só, Luiz Faro Ramos, presidente do Camões, Instituto da Comparação e da Língua. O português é cada vez mais uma língua de negócios. Então, gente, o português, apesar de ter aí uma aparência que ele não é importante no mercado, ou que ele não é importante lá fora, é importante sim. Claro, o inglês, o chinês é importante também, claro, porque são línguas que você trabalha, né, que as pessoas trabalham no mundo todo. Mas o português também abre caminhos, assim como o espanhol e tudo mais. Então é importante cada vez mais nós estudarmos, né, nós entendermos como funciona a nossa língua, qual é a funcionalidade da nossa língua. Tá bom? Tá ok? Então vamos passar aqui. Cadê? Ok. Vamos lá. Então vamos lá. A regência verbal, gente, ela é uma relação de um verbo sobre seus complementos, o objeto direto ou objeto indireto ou os adjuntos adverbiais. Vocês lembram que verbo transitivo direto é aquele verbo que pede objeto direto. E objeto direto, consequentemente, é aquele objeto que não tem preposição. Verbo transitivo indireto, ele já pede o objeto indireto. E o objeto direto tem o que? A preposição, beleza? Objeto indireto pede preposição e objeto direto já está dizendo direto, não pede preposição. O que é a regência, gente? A regência é quando nós temos aí uma palavra, certo? Uma palavra, e ela vai, obviamente, é um verbo, a gente vai ver, a gente vai verificar se ela pede um objeto direto, se ela pede um objeto indireto ou se ela não pede nada, né? Então, o que acontece? Essa anotação que está aqui é muito importante, porque dependendo do sentido da palavra, a regência pode variar. Dependendo do verbo, dependendo do sentido do verbo, a regência pode variar. Olha aqui o exemplo. Sempre aspiro o seu perfume. Esse aspirar, gente, está no sentido de quê? Respirar. Então, o verbo aspirar no sentido de respirar, ele vai ser um verbo transitivo direto. Se ele é um verbo transitivo direto, obviamente ele vai pedir um objeto direto, ou seja, o objeto direto não pede preposição, ok? Mas observem esse outro slide aqui. Sempre aspiro ao seu perfume. Gente, esse aspirar não está no sentido de respirar. Esse aspirar está no sentido de quê? De desejar, de almejar. Então, quem almeja, almeja a algo. O que ele almeja aí? Ao seu perfume. Então, esse aspirar, ele vai ser classificado como verbo transitivo indireto. Por quê? Porque, né, dentro do sentido, dentro da classificação, ele, né, tem uma perspectiva diferente daquela que nós vimos anteriormente, do verbo aspirar, que indica respirar aqui, ó. Aspirar, mas com sentido de respirar. E aqui o aspirar, mas com sentido de quê? De almejar, de desejar a algo, certo? Então, aqui você tem o objeto indireto que pede a preposição. Beleza. Gente, isso daqui vocês vão copiar no caderno de vocês, tá bom? Vocês vão... pode dar pause
no vídeo, porque isso aqui é importantíssimo. Isso aqui é importante demais. Olha só a classificação que nós temos. Professor, esses pronomes oblíquos são aqueles pronomes que nós estudamos no oitavo ano? Sim, são os pronomes que nós estudamos lá no oitavo ano, certo? Então o que acontece? O a, os e as, lo, lá, los e las, no, na, nos e nas, nós vamos utilizar quando nós quisermos nos referir ao objeto direto. Professor, então eu posso substituir todos esses aqui para ter um objeto direto? Pode, tá bom? Professor, e esses daqui do meio? Mi, si, ti, nos e vos. Dependendo do contexto e da situação da oração, eu posso utilizá-los tanto para objeto direto quanto para objeto indireto, tá bom? Depende muito. E o lhe e o lhes você vai utilizar apenas para objeto indireto, tá bom? Então é muito fácil o lhe e o lhes, porque você só vai utilizar para objetos diretos. Mas professor, se de repente aparecer o lhe com um verbo transitivo direto, tá errado. O lhe só vai aparecer com um verbo transitivo indireto, tá bom? Bom, vamos lá. Primeira regrinha, o aspirar. Gente, o aspirar, como vocês viram lá, no sentido de respirar, ele vai ser um verbo transitivo direto e automaticamente vai pedir um objeto direto, aquele que não tem preposição, certo? O aspirar no sentido de almejar, de pretender a algo, né, de desejar algo, ele vai ser transitivo indireto e, consequentemente, vai pedir o quê? Um objeto indireto. Né? Nós vamos ter aqui, consequentemente, também a preposição, beleza? Os jovens aspiram ao sucesso profissional. Os jovens almejam ao sucesso profissional. Bom, o verbo assistir. O assistir, gente, no sentido de ver, tá? No sentido de ver, é transitivo indireto. Então, olha só, todos assistiram, beleza? É um verbo transitivo indireto. Então, automaticamente, ele vai pedir o quê? Um objeto indireto. E esse objeto indireto, ele vai trazer a preposição. Todos assistiram ao jogo. Então, a gente tende, nessa oração aqui, a retirar essa preposição. Então, a gente fala assim, todos assistiram o jogo da seleção. Mas está incorreto, porque o verbo assistir, no sentido de ver, pede a preposição. Tá bom? Bom, no sentido de prestar assistência, de ajudar. O verbo assistir, no sentido de ajudar, gente, ele vai ser transitivo direto, ou seja, não pede preposição. Então, a enfermeira assistia os acidentados. Ou seja, esse assistir está no sentido não de ver, mas de ajudar. Ou seja, a enfermeira ajudava os acidentados. E quando está nesse sentido, tá bom? Ele vai ser verbo transitivo direto. E, consequentemente, vai pedir um objeto direto. Ou seja, sem preposição nenhuma. E tem mais um sentido aqui. O verbo assistir no sentido de pertencer, de caber, ou seja, ele vai ser transitivo indireto. Então, professor, mas eu não entendi. Olha só o exemplo. O direito de criticar assiste aos cidadãos. Ou seja, o direito de criticar pertence a alguém. Entendeu? Então, o que pertence, pertence a alguém. Então, nós temos aqui a preposição, porque nós temos, obviamente, um verbo transitivo indireto aí. Beleza? Olha só essa charge aí. Esse aquecimento global tá de lascar. Também pudera. Você só assiste tela quente e temperatura máxima. Bom, gente, vocês sabem que aí há um erro, né? Aqui nesse segundo quadrinho, nesse segundo balão. Também pudera. Você só assiste, tá no sentido de ver. Você só assiste a tela quente e temperatura máxima, tá bom? O verbo visar, tá bom? O verbo visar, o que acontece? O verbo visar ele também vai ter, né, duas regências. Uma, quando ele vai ser verbo transitivo direto, quando o verbo tiver sentido de mirar, de pôr. Então, olha só, visou o alvo e atirou, certo? Então, o que acontece? Esse visou está no sentido de mirar. Então, eu vou pedir o quê? Objeto direto, sem preposição. E quando ele vai ser verbo transitivo indireto, professor? Quando ele estiver no sentido de pretender, de almejar algo, certo? Que nem lá no primeiro exemplo que a gente viu do aspirar. Lembra? É a mesma regrinha, tá bom? Por quê? Porque vai ser exigida aí a preposição a. Olha só. Homem sem escrúpulos que era,
só visava, só almejava a uma posição de destaque, ou seja, pede a preposição a, né? Então vocês estão percebendo que dependendo do sentido vai mudar, né? Vai mudar aí a regência. Às vezes pede preposição e às vezes não pede, certo? Bom, vamos lá. Olha só essas frases. Isso daí a gente tem que tomar cuidado, tá, gente? Porque olha só, a cidade que eu moro é desenvolvida, mas nela há vários problemas. Aí parece que está correta, certo? Mas não está, gente. Por quê? Porque aqui tem uma questão. A gente sabe que tem que perguntar sempre por verbo, né? Se ele pede preposição, se ele não pede. Como assim, professor? Olha só o exemplo. A cidade que eu moro é desenvolvida. Se eu moro em algum lugar. Então, tem a preposição em aí sendo pedida pelo verbo. Então, o que acontece? Professor, onde que eu vou colocar essa preposição? Gente, vocês já viram falar em pronome relativo, né? Vocês sabem que o que ele é, né, um pronome relativo quando ele está ligado a uma palavra, um substantivo anterior. É um substantivo que vem antes dele. Então, esse que aqui, ó, é um pronome relativo. Então, eu coloco em bem na frente do pronome relativo. A cidade em que eu moro é desenvolvida. Olha só o exemplo que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Só vou ler aqui as próximas orações. A carreira que aspiro é muito disputada. Que você acha que está certo? Dê uma analisada. Na semana passada, a lanchonete que eu comia foi fechada. Os países que eu falei são subdesenvolvidos. Eu vou dar uma dica para vocês. Vocês vão resolver rapidinho, mas as três estão erradas. As três estão erradas, tá bom? Eu vou dar um tempinho para vocês resolverem. Pode ser no caderno mesmo, pode ser na cabeça mesmo. Eu só quero que vocês verifiquem qual é o sentido e qual é a preposição que está sendo pedida e onde que ela vai ser encaixada. Beleza? Então, vou dar um tempinho e já volto. Vocês vão pausar e daqui a pouco já vão saber a resposta. Bom, vamos lá para a resposta. A cidade em que eu moro é desenvolvida, certo? A cidade em que eu moro é desenvolvida. Olha só como é que fica a segunda. A carreira a que aspiro é muito disputada. Porque esse aspirar está no sentido de almejar. Então, o que almeja a algo, né? Então, esse azinho aqui está à frente, né, do pronome relativo que é uma preposição. Na semana passada, a lanchonete em que eu comia foi fechada. Quem come, come em algum lugar, né? Então eu preciso colocar essa preposição à frente do pronome relativo, que os países de que eu falei são subdesenvolvidos. Quem fala, fala de alguém. Então esse de, ele precisa vir antes do pronome relativo, tá bom? Aqui, ó, essa charge. Olha só, as coisas vão de mal a pior. Mas a que você se refere exatamente? Olha só que interessante, gente. O verbo se refere, ele pede a preposição a. Quem se refere a alguém ou a alguma coisa. E onde vem essa preposição a? Bem à frente do pronome relativo que. Então, está correta a posição e a utilização da preposição a. Beleza? Porque é o verbo se referir que pede essa preposição. Ela não caiu do céu. É o verbo se referir que pede essa preposição. Tá bom? Deixa eu só ler para o final, né? Para finalizar. As coisas vão de mal a pior. Mas a que você se refere exatamente? Ora, eu me refiro exatamente às coisas que vão de mal a pior. Entendeu agora? Claro, está pensando que eu sou burro? Né? Então, aí vocês têm a questão da linguagem, né? Da concordância e também da regência bem aplicados nessa charge. Esquecer e lembrar. Gente, o esquecer e lembrar, eles têm a mesma regra, tá bom? Então, olha só. Professor, olha só o que está sendo dito aqui na letra A. São transitivos diretos quando não são pronominais. Primeiro de tudo. Professor, o que são verbos pronominais? Verbos pronominais é quando o verbo ele aparece
junto a um pronome oblíquo. Quais são os pronomes oblíquos? Mi, ti, si, nus, vos, lhe, tá bom? O, as, ok? Beleza? Quando o verbo lembrar e esquecer não aparecem com esses pronomes, o que nós vamos ter? Nós vamos ter verbo transitivo direto e objeto direto ao mesmo tempo. Então, olha só. Aqui, ó. Eu lembrei seu aniversário. A pergunta não é assim, ó. Eu me lembrei. Aqui não tem nenhum pronome. Vocês estão percebendo algum pronome oblíquo aqui ao lado? Nenhum. Então, a pergunta é assim. Eu lembrei algo. Eu lembrei algo. Qual foi esse algo? Seu aniversário. Tem alguma preposição aqui? Nenhuma. Então é o que? Direto. Direto. Tá bom? Eu lembrei algo. Seu aniversário. Então, objeto direto, sem preposição. Jamais esqueceremos esse dia. Jamais esqueceremos o que? Algo. Nós jamais esqueceremos esse dia. Tem preposição aqui? Não, não precisa, porque eu não tenho nenhum pronome ao lado do verbo esquecer, então é direto. Esses são fatos que ela já esqueceu. Ela já esqueceu os fatos, certo? E aqui, ó, por isso que eu não tenho nenhuma preposição à frente do pronome relativo, porque o verbo esquecer não está pedindo preposição, ele não tem nenhum pronome ao lado dele, certo? Então, direto. Professor, quando que vai pedir preposição e quando que o verbo esquecer e lembrar vai ser transitivo, verbo transitivo indireto? Quando tiver um pronome oblíquo ao lado desses verbos. Olha o exemplo aqui, ó. Eu me lembrei de seu aniversário. Agora sim eu faço a pergunta. Olha aqui o me na frente do lembrei. Eu me lembrei de algo ou de alguma coisa. E tá aqui, ó, a resposta. De seu aniversário. O de é preposição. Agora sim nós temos um verbo transitivo direto que pede um objeto direto. Tá bom? Olha aqui a preposição. Beleza? Jamais nos esqueceremos desse dia. Jamais nos esqueceremos de algo ou de alguma coisa. E qual é esse de algo ou de alguma coisa? Desse dia. Ok? Então, professor, mas cadê a preposição aqui desse dia? Lembrem que na língua portuguesa a gente tem a junção normalmente de preposição com pronomes. Isso é normal. Isso é normal. Tá bom? Então, aqui dentro tem uma preposição, ó. O de, ok? Esses são fatos de que ela já se esqueceu. Então, olha só, gente. Se ela já se esqueceu de algo. Ou seja, dois fatos. Então, esse de, ele tem que vir à frente de onde? Do pronome relativo, tá bom? Por isso que ele se encontra aqui. Lembrem bem, quando tiver pronome relativo, eu tenho que colocar a preposição que o verbo pede à frente desse pronome relativo. Não tem erro, não é difícil, é só você se acostumar com a regra, tá bom? Agradecer, pagar, pedir e perdoar, gente. Olha só, esses verbos, eles são aí, gente, possuem a mesma regra, tá bom? Eles vão ser transitivos diretos e indiretos quando se referem a pessoa e a coisa ao mesmo tempo. Só que, olha só, gente, agradeceu aos pais a ajuda financeira. Quando se referir à pessoa, tá bom? Esse complemento aqui, que se refere à pessoa, vai ser objeto indireto, porque pede preposição. Quando for o complemento que se refere à coisa, que coisa? A coisa que vai ser feita ou a coisa que vai ser atribuída, né? Então, o que ele fez aqui? A ajuda financeira. Então, a ajuda financeira é a coisa. Então, não vai exigir preposição. Então, automaticamente vai ser um objeto direto, porque o objeto direto não pede preposição. Quem pede preposição é o objeto indireto, ok? Então, aqui embaixo, Pedro pediu o caderno ao seu irmão. Qual é a coisa? O caderno. Não precisa de preposição, objeto direto. Quem é a pessoa? Ao seu irmão. Olha aqui a preposição, ó. Corretíssimo, objeto indireto. Eu paguei a dívida a quem estava devendo. Qual é a coisa? A dívida. E a quem estava devendo é a pessoa. Por isso que tem aqui a preposiçãozinha a, certo? À frente do pronome relativo quem.
Se o time rival ganhasse, a torcida não perdoaria aos jogadores a derrota em casa. Bom, gente, parece ser meio estranho aqui, né? Mas tá certo. Olha só, não perdoaria a alguém, que seria aos jogadores, se referindo à pessoa, né? A pessoas, no caso. Então, nós temos aí a preposição aos. Corretíssimo, porque se eu tenho ali o verbo perdoar, eu tenho o objeto direto que se refere à pessoa. E o objeto direto é relacionado o quê? A coisa. E qual é a coisa aqui? A derrota em casa. Beleza? Verbo preferir, gente. O verbo preferir, ele vai ser verbo transitivo direto e indireto. Só que preste atenção uma coisa, para ser bem fácil. Sempre o verbo preferir, ele vai trazer primeiro um objeto direto, que não precisa de preposição, e depois um objeto indireto. Mas esse objeto indireto sempre vai ser o a, gente. Sempre vai ter a preposição a, tá bom? Então assim, ó, ele sempre preferiu o trabalho ao estudo. Ele sempre preferiu banana a maçã. Ele sempre preferiu futebol a vôlei. Sempre vai ser assim. Primeiro um objeto direto e depois o objeto indireto, mas sempre esse objeto direto vai trazer a preposição a, tá bom? Professor, pode ser assim? Ele sempre preferiu o trabalho do que estudo. Jamais, jamais, tá bom? Olha aqui, ó. O verbo preferir, ele repele, ele odeia essas expressões do que, muito mais e mais. Prefiro muito mais amor a dinheiro. Errado. Prefiro amor do que dinheiro. Errado também. É sempre utilizando o primeiro objeto direto e depois ali, né, o objeto direto que indica a preposição a. Beleza? Ok. Verbo obedecer e desobedecer. Então o que acontece, gente, aqui? Olha só. O verbo obedecer e desobedecer, eles seguem a mesma regra, tá bom? Todos dois vão ser verbos transitivos indiretos e vão pedir a preposição a. Então olha só, o bom motorista obedece às leis de trânsito. Quem obedece, obedece a alguém, certo? Quem obedece, obedece a alguém. E quem desobedece, professor? A mesma coisa. Quem desobedece, desobedece a alguém. No caso aqui, foram as leis de trânsito, as leis do trânsito, ok? Então, nós temos aí a regência correta do verbo, beleza? Namorar. Esse verbo namorar, gente, ele gera uma discussão, por quê? Porque é o seguinte, a gente fala, geralmente no dia a dia, quando a gente vai conversar com um amigo, ou uma pessoa conhecida, né, fala, o fulano está namorando com a ciclana, né, o Pedro está namorando com a Joana, né, o Flávio está namorando com a Juscelina, né? Então o que acontece? Isso vai se tornando normal no dia a dia, né? A gente vai levando isso como normal. Por quê? Porque nenhuma pessoa vai ligar para falar assim, você está falando errado, você está falando dessa maneira equivocada. Ninguém vai. Por quê? Por que ninguém vai ligar para isso? Porque o sentido da mensagem está chegando, né? Mas se a gente for para gramática, né? Se a gente for ali para as regras gramaticais, isso está incorreto, né? O verbo namorar, ele não pede a preposição com. Na verdade, ele não pede nenhuma preposição. O verbo namorar, ele sempre vai ser verbo transitivo direto. Quem namora, namora alguém, certo? Quem namora, namora alguém. Então, o certo é falar, o Pedro namora a Joana. O Pedro namora a Juscelina. A Flávia namora Augusto, certo? Sem preposição, beleza? Bom, vamos aqui, gente, espero que vocês tenham entendido. Vou só explicar aqui a atividade para os alunos de educação inclusiva. Cadê aqui? Atividades adaptadas, regência verbal. Beleza. Olha só.
Ok. Aqui o nosso cabeçalho. Perfeito. Vamos lá. Deixa eu só deixar aqui. Ok. Primeira questão. Regência verbal é a relação de um verbo sobre seus complementos. Quais são esses complementos? Complete. Bom, eu falei lá no início que a regência verbal ela precisa desses complementos, né? Qual é o complemento? O objeto e depois tem um outro objeto, certo? Porque nós precisamos disso para ter a regência verbal, né? E vocês perceberam também que eu falei que dependendo do sentido, né, a regência pode mudar. Dependendo do sentido do verbo, a regência pode se alterar. Beleza? 2. Explica o sentido dado aos verbos destacados nas orações abaixo. Observe os complementos e leve em consideração a transitividade verbal. Bom, gente, quando eu falo transitividade verbal é justamente isso. Se é objeto direto, se é objeto indireto. Objeto direto não pede preposição e objeto indireto pede preposição. Então, olha só a letra A. Sempre aspiro o seu perfume. Sempre aspiro ao seu perfume. Então, gente, o que a gente vai ter que perceber aí, tá bom? Professor, a letra A está incorreta, então eu vou colocar lá, incorreta, tá bom? E eu vou ter que explicar por que está incorreta, né? E qual é a correta? É a questão X, professor. Então eu vou explicar. Está correta por causa que o verbo, nesse sentido, pede, né, o objeto indireto e, consequentemente, a preposição. Beleza? Bom. 3. Em qual alternativa o verbo assistir tem sentido de ver? Marque um X na alternativa correta. Olha só, lembra que eu falei que o verbo assistir ele possui três sentidos diferentes: o de ver, certo? O sentido de ajudar e o sentido de pertencer. O que você tem que fazer? Você tem que marcar um X na alternativa em que o assistir está no sentido de ver, tá bom? É só isso. Não vamos confundir com o de ajudar, tá bom? Ajudar é uma coisa e o de ver é outra, ok? Beleza? Toma muito cuidado. Questão 4. Explique por qual motivo a regência do verbo no período a cidade que moro é desenvolvida. Está incorreta. Lembra que lá no slide eu expliquei sobre a questão das orações que possuem aí pronome relativo? Lembra? Pois é. Então o que acontece? Nós temos aí que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque vai fazer toda a diferença. A gente tem que perguntar primeiro do verbo. Vou dar uma dica para vocês. Lembrando lá o que eu disse lá no slide. Aqui, ó. Deixa eu só marcar. Opa. Já tá aqui. Só um minutinho. Pronto. A cidade que moro é desenvolvida. Se eu moro em algum lugar, né? Então eu preciso colocar essa preposição em algum lugar. É isso que vocês vão descobrir, tá bom? 5. Em qual alternativa o verbo preferir segue corretamente a sua regência? Marque um X na alternativa correta. Bom, gente, eu falei para vocês que o verbo preferir, ele tem uma forma bem definida, uma forma padrão, né? Eu prefiro taraná a alguma coisa. O verbo preferir, ele não admite outras formas, ok? O verbo preferir sempre vai ser verbo transitivo direto primeiro, né? Sempre o objeto direto primeiro e depois o objeto indireto, certo? Só que esse objeto indireto ele tem uma questão específica. Qual é essa questão específica? É isso que vai fazer diferença para você quando for fazer essa questão. Bom, o que ele pede no objeto direto que eu preciso saber? Vai lá no slide que você vai saber. Está lá marcadinho para você, até destacado lá para você, qual é a palavra, né, que deve constar aí nessa estrutura do verbo preferir, tá bom?
Então é isso, meus queridos. Eu espero que vocês façam as atividades. Qualquer dúvida pode chamar no WhatsApp, porque a gente vai tirar, minimizar, diminuir mitigar essas dúvidas, tá bom? Então é isso. Um grande abraço, espero que tenha sido proveitoso para vocês e estamos à disposição. Grande abraço e até a próxima aula.